paz do Senhor, meu amigo, tudo bem com você? Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso nos deu vida, nos deu saúde para estarmos mais um dia aqui, para ouvir mais um testemunho que edifica. E a nossa convidada de hoje é a irmã Lu, conhecida para as pessoas mais chegadas, né, Lu? É Então verdade. você vai começar a testemunhar agora para nós e eu estou ansiosa para te ouvir. Boa tarde, o meu nome é Luciane Martins, né? Casada com Roberto Carlos Martins. Sou casada há 40 anos, né? Tenho 33 anos de vida cristã. Que bênção. Eu sou de São Paulo, na verdade sou de Santos, São Paulo. Não nasci em berço evangélico, mas eu conversava com Jesus desde criança. Eu vim de um lar totalmente destruído. A minha mãe era alcoólatra, o meu pai era um homem muito revoltado e como a minha infância foi na década de 70, então eu conheci muito cedo a palavra racismo. Uhum. E misturado com racismo, agressão física, que o meu pai, ele batia muito na minha mãe. Quando, com 9 anos, eu comecei a prestar atenção em outros lares de amigas, né, de crianças, e eu queria aquilo para mim. Não sei se era inveja ou se era ciúme, mas aquilo se tornou uma caminhada. Um dia eu vou ter um lar totalmente diferente. Amém. A minha mãe começou a beber quando eu nasci. A minha mãe, quando ela conheceu meu pai, ela já tinha 2 filhos, né, e vivia bem com meu pai. E 5 anos depois, cheguei para atrapalhar, segundo a minha mãe. E o meu pai fez aquela divisão, meus filhos e teus filhos, né. Depois disso, a minha mãe teve mais 6 filhos, de total de 8 filhos dentro de casa. Mas o que eu fui o estopim de toda aquela agressão. Aí a minha mãe começa a beber. Deus. E ela colocou ali: "A minha vida está destruída por tua causa". Ai, Jesus. Mas aquilo, o que para mim foi duro quando criança, mas eu olhava outras casas, porque eu e meus irmãos não era convidado para festa nenhuma, festinha de criança, porque na década de 70 tinha muitas festinhas de criança. Sim, E a minha casa, como era casa bagunçada, então as outras mães não queria que eu e meus irmãos brincassem, né. Então uhum, a gente conhecia o que era rejeição. Mas dessa rejeição, criou algo dentro de mim. Eu quero uma vida diferente. Eu não sabia como, mas eu quero. Meu pai, por ser revoltado, a minha infância não foi: "Vamos passar o fim de semana na casa da vovó". Não teve isso. "Vamos para casa da tia", não. Mas quando a minha mãe quando eu fiz 13 anos, a minha mãe se separou do meu pai. À base de paulada, ela saiu de casa. E ali as minhas tias se chegaram, e eu pude conhecer um lar, e vi as minhas tias, mulheres fortes da década de 70, mulheres fortes, negras, que sobreviveu ao racismo, fizeram faculdade e se tornaram alguém. E eu falei: "Um dia eu vou ser alguém". que bem. Um dia eu vou ser alguém. E eram umas férias que voltava para casa, e quando eu voltava para casa era aquilo tudo. E o meu pai cada vez mais revoltado, e com 15 anos eu saí de casa. Eu saí de casa e fui morar com uma amiga. Eu não tenho um testemunho muito bombástico. Eu não conheci drogas, eu não conheci balada, que no meu tempo se chamava baile, né. Uhum. Eu não conheci, não foi me apresentado isso, mas foi me apresentado trabalho. E no trabalho eu conheci o meu marido.
eu tinha 17 anos. E quando Deus quer trabalhar na vida de uma mulher, você pode tentar fugir da tua história. Não adianta. Verdade. Por um determinado tempo foi ótimo. Estar casada, foi muito bom, até que eu conheci a igreja. Eu conheci Jesus, as coisas começou a ficar complicada. Tive o meu primeiro filho, o Jorge, né? E só que meu marido não quis saber de Jesus. Então ele começou a beber. Meu Deus. Engraçado, eu saio de um lar destruído, eu que lutei para não ter aquilo, mas daquele lar destruído aconteceu coisas feias, né? Que nem a, a minha irmã, que é irmã só por parte de mãe, ela acusou meu pai de ter mexido com ela. E aquilo me chamou muita atenção e eu determinei na minha vida que eu nunca vou dar padrasto para os meus filhos. Eu nunca vou dar padrasto para os meus filhos. A minha tia, o qual é uma das minhas referências, que não está mais entre a gente, ela falava assim: a única coisa que eu posso deixar para você é um ditado: a desgraça dos outros te sirva de lição. E eu gravei isso comigo. E quando as coisas a minha história começou a dar errado, eu tive isso em mente. Eu não quero a vida da minha mãe para mim. O meu marido começou a beber, num determinado tempo ele até chegou a sair de casa. Foi uma época muito ruim, muito dura, e ele volta para casa, né? Volta para casa, e eu sempre lutando com os meus filhos, procurei tudo aquilo que a minha mãe não foi. Eu não digo, meus filhos nunca foi de ter grandes presentes, mas eu sempre tentei dar presença. É uma coisa que eu sentia falta, é que na reunião escolar minha mãe nunca podia ir. E uma coisa que eu nunca gostei de faltar, reunião escolar. Eh, mas quando Deus quer trabalhar e lapidar, Ele lapida. Quando eu conheci Jesus, foi em 98, 99. Quando eu conheci Jesus, foi diferente, né? Antes disso, eu estava num centro de candomblé, porque eu fui atrás de Jesus em lugares errados, porque a minha família não era cristã. A minha bisavó foi, depois eu vim saber disso, Uhum. mas a minha família vinha do espiritismo e a gente acaba sendo levada para isso, acompanhando, mas eu não gostava. E lá eu tive muitas experiências ruins, Uhum. mas sempre achando que estava fazendo certo. E eu aprendo hoje, quando eu vou evangelizar, eu vejo isso. Assim como eu um dia estive no engano, Sim. eu vejo outras pessoas procurando Deus em lugares errados. Errados. Porque foi apresentado isso. Eu achava que era um dom que Deus tinha me dado. E com esse dom, a minha vida dentro de casa era um inferno. Era um inferno. Meu Deus. Era uma coisa terrível, Uhum. mas eu achava que era dom. Eu cheguei a raspar a cabeça. Eu me lembro que durante a feitura, então a gente tem que sair fantasiado, que eu falava fantasiado, mas com um pano na cabeça. É um pacto que faz quando raspa a cabeça?
Eles falam que é uma obrigação para o santo. E é tão incrível, né, que hoje eu uso isso para evangelizar mulheres que estão vindo para a igreja que acham dificuldade de vestimenta. E eu conto o meu testemunho. Eh, Falam de penteado, de tamanho de cabelo, e eu conto que eu tive que tirar todo o cabelo. E fazia, porque eu achava que era certo, né? A doutrina aí fora é bem mais rígida do que a da igreja. É o É que eu falo verdade. sempre, né? Parece ser fácil, mas não é. E assim foi a minha caminhada. Até que a minha irmã, uma irmã mais nova do que eu, ela fica doente. E eu já tinha pedido para tudo que era orixá pela vida dela e não sem resposta. Aí eu fui falar pro Deus dos crentes, porque tinha uma vizinha que eu odiava, porque ela falava, ela todo dia que eu passava, ela falava: Jesus te ama. E aquilo me dava uma raiva, o que que ela está pensando que ela é, que ela vem falar isso comigo, e eu sei que Jesus me ama, pensa que... Ela falava isso, e aquilo me irritava. Os filhos dela, olha como é que tá os filhos dela, tá tudo nas drogas, e eu tô aqui e ela tá falando que Jesus me ama, Jesus tem que amar ela. E falava assim. Só que de uma hora para outra, eu vi Deus salvar todos os filhos dela e ainda todos os amigos ir para a igreja. Eu e a minha vizinha prestamos atenção nessa situação. Que lindo. E paramos. Falei, nossa. Ela acabou com uma biqueira. E todos daquela biqueira foi parar na igreja. E quando a tempestade veio para minha casa, eu lembrei do Deus Da dos vizinha. crentes. Eu usei essa palavra, o Deus dos crentes. Eu falei, eu vou pedir para o Deus dos crentes, porque eu já pedi para tudo que é orixá e nenhum atendeu. Se a minha irmã sair viva desta, eu saio do candomblé. No dia seguinte, a minha irmã, que ela estava grávida e a criança estava atravessada, tinha feito uma ultrassom e a criança só tinha 900 gramas, não tinha como sobreviver na época. E eu cheguei e falei, e agora? Né? Eu pedi e vou ter que sair de lá. E saí e fui parar na igreja católica, porque eu não queria magoar muito o orixá. Então eu fui para a igreja católica porque eu sabia que os deuses do candomblé estavam com outros nomes em outra denominação. Uhum. E eu passei a frequentar e sempre fui muito participante. Mas, no decorrer do tempo, a casa da minha vizinha começou a fazer uns barulhos estranhos. Começou a andar, começou parecia que tinha gente falando dentro e não tinha ninguém. E o filho dela via coisas. E procuramos tudo quanto que era ajuda e não tivemos. Novamente, a porta aberta foi a porta da igreja. E ali não teve jeito. Eu tive que levantar a mão e aceitar Jesus como o único, exclusivo Glória a Salvador, Deus. né? E comecei a caminhar com Cristo, mas a luta começou dentro de casa, porque eu conheci que a caminhada é de flores, mas tem espinho.
Sim. E foi muito complicado para mim, foi muito difícil o meu começo, porque nós largamos o mundo, mas o mundo, os demônios dele não te larga. E teve um tempo que eu falei para Deus, eu estou nessa situação, eu não sabia que Deus estava me lapidando, que casca grossa não podia entrar no reino do céu. E eu era muito revoltada, eu tinha muita coisa para arrancar, eu tinha muito jugo de mágoa. A minha mãe, no caso, ela já não, nunca fui a filha preferida, passei a piorar, porque agora eu era crente. A minha mãe, uma hora, ela é espírita, ela já foi budista, ela já foi ateia, e agora crente não. E foi complicado para mim, e foi de muitas lágrimas o meu começo. Porque a gente pensa quando vai para a igreja, tudo vai melhorar, né? Eu pensava, Tudo vai dar certinho, nada vai dar errado. uhum, E não é assim. não é. E eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei de uma tal maneira que eu falei, é isso que eu quero. Que É aqui, benção. eu nunca desviei. Eu não tenho uma história de mundo, de droga, mas eu vivi isso cuidando de outras pessoas. Como eu falei no começo, o meu marido o diabo começou a usar ele e Deus permitiu. E Deus permitiu Para te lapidar. para me lapidar. Eu tinha muita mágoa da minha mãe. Imagina. Eu tinha muita mágoa da minha mãe, eu não suportava ver uma pessoa bêbada. Eu odiava, pois eu passei a dormir com bêbado. E via irmãs falar, o teu marido vai se converter quando você conseguir olhar para ele como se olha para Jesus. Aí eu falava assim, como é que eu vou olhar o meu marido? E como Jesus, olha o que meu marido está fazendo. Eu, na Vila Mariana, numa Assembleia de Deus, onde eu congregava na Vila Mariana, tinha algumas irmãs que foi a minha escola no começo. E eu tive uma boa escola. E essa escola falava assim para mim, assim como Deus fez com o meu marido, vai fazer com o teu. Mas elas falavam olhando nos meus olhos Uhum. e com convicção. E hoje eu falo para alguém que está ouvindo o meu testemunho. Assim como Deus fez com o meu marido, que era um beberrão, vai fazer com o seu. O seu marido vai ser um grande homem de Deus. Amém. E ali eu vim do ministério da Assembleia de Deus, mas em Santos, eu fui ungida missionária. E quando eu fui ungida missionária, eu pensei assim, agora vai melhorar. Agora vai ficar muito bom, porque agora vai vir uma unção sobre mim e vai melhorar. Aí a minha irmã, aquela o qual Deus me levou para a igreja através da vida dela, ela descobre um câncer. E na família era só eu e ela, como serva de Deus. Meu Deus. E eu gostava muito dessa irmã. E eu passei a cuidar dela. E aí o meu marido começou a beber mais. E não bastando o meu filho mais velho, ele sai da igreja e vai para as drogas. Mas eu estava ocupada, cuidando da minha irmã e fazendo a obra. Nessa época foi me apresentada a capelania. E quando eu entrava para visitar presos em presídio de segurança máxima, eu falava para Deus assim, estou entrando por amor, não preciso entrar pela dor. Estou entrando para ver os teus filhos que estão perdidos aqui. Cuida do meu. E o Senhor me ouviu. Amém. Não permitiu, para a glória deles até hoje, eu visitar um filho na cadeia.
E o meu filho, eu falo para mães que sabem o que eu estou falando, pior do que passar a luta com o marido é o filho, é o filho. E Santos tem facções perigosas. E eram os amigos do meu filho. Deus. Ele era amigo de facções. E eu sempre fui meia durona, né? Meia. Eu comecei a fazer visita nas comunidades. E ali eu entrava em lugares que ninguém queria entrar. E um dia eu entrei na casa de uma mulher, o qual comecei a evangelizar. E o que eu não sabia é que tinha um filho que se escondia toda vez que eu entrava. E o que era interessante é que esse menino, ele conhecia o meu filho. E a mãe dele era uma prostituta. A mãe dele era uma prostituta. E eu queria levá-la para a igreja, que eu gosto de ganhar almas para o reino. E a minha casa toda destruída. Mas eu confiava que Deus ia cuidar. Eu e a minha casa um dia serviria ao Senhor, por mais que meus olhos não vissem isso. Eu, quando chegava em casa, depois de um culto maravilhoso, quando eu estava em Santos, eu ia mais para visita e pregava em presídio, Uhum. quando eu estava em São Paulo. Em várias casas de recuperação, presídio, porque eu estava vivendo isso. E quando meu marido ia dormir, falava o nome de mulheres. Mas quando eu chegava na igreja, eu falava. E eu falava com algumas irmãs, chorava no ombro de algumas e falava: assim como Deus fez com o meu, vai fazer com o teu. E eu confiava. Você já profetizava. E eu confiava. E até que um dia eu não sabia que o meu filho estava tão revoltado dentro de casa, não podia nem ouvir a minha voz. Chegou um ponto para ficar em casa, eu tinha que dar uma saída. Ele começou a se envolver com uma mulher, saiu de casa para morar com ela, e eu continuei fazendo a obra. Eu nunca fui de ir atrás, nem de marido e nem de filho. Eu sempre entreguei na mão de Deus. Eu sempre fui atrás daquilo que Deus mandava eu ir, porque aquilo que Deus colocava na minha mão, Ele ia comigo. E aquilo que não era para mim ver, eu ia ter que arcar. Porque a pior coisa que tem é você ver o teu marido. Eu que pregava em presídio, falava com pessoas de facções que matou a própria mãe, e eu falava: Deus vai te perdoar se você aceitar ele. Como eu posso falar isso para alguém se eu não perdoo o meu marido? É verdade. Então ficava difícil para mim. Então nunca fui atrás. Deixava na mão de Deus. Mas teve um dia que o Senhor usou uma irmã e foi na minha casa. Eu tinha feito um jejum de Daniel, porque estava demais a luta. É um jejum de revelação, não um jejum para ganhar ventilador, nem carro, nem casa. E essa irmã, né, eu posso até falar o nome dela, que se tornou uma amiga, e na época eu não conhecia, ela apenas foi na minha casa. Deus mandou, eu vim na sua casa, posso entrar? Pode. O seu marido está te traindo. O nome dela é Cleonice. E hoje ela está em Londrina. Teu marido está te traindo. A mulher é assim, assim, assim. Eu tô descrevendo que ele vai negar. E ela tem uma filha assim, assim, assim. A casa é assim, assim, assim. Mas Deus manda te dizer: perdoa, porque ele tem propósito na vida do teu marido. É tão duro perdoar. É tão duro. Eu me lembro que quando meu marido chegou, veio um ódio, uma raiva.
Eu lembrei de coisas que eu vivi com meus filhos, as faltas de não ter coisa em casa, eu estar na igreja, eu chegar a não ter os nomes que ele falava, e agora não é loucura da minha cabeça, é uma realidade. Mas o Senhor mandou perdoar. E ele falou, e essa irmã ainda falou mais: eu vou te dar um sinal, que é eu que estou dizendo. Vai acontecer com alguém, porque se você não perdoar, a cova do teu marido vai abrir. Meu Deus. E uma pessoa que passou a mesma situação, de outra denominação, o marido dela mais novo morre de infarto. E o meu marido chega inchado, com dor no peito. E eu chorando, 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 chorando. E um dia o Espírito Santo segura na minha mão e me leva na janela. Em frente à minha casa tinha um bar, o qual todas aquelas mulheres riam de mim quando eu passava. Cais é amor, né? Era assim a minha vida naquele bairro. E o Espírito Santo me pega e me leva na janela e fala assim: tá vendo todas elas? Todas passaram o que você está passando. Só que você está comigo. E elas estão com o mundo. Esse espírito de adultério entrou no teu casamento e vocês são uma só carne. Quis eu que entrasse na vida dele, porque você tem condições de perdoar. E eu nunca vou esquecer isso, já tem alguns anos. Porque se entrasse na tua vida, a sua mãe não ia te perdoar. O teu pai não ia te perdoar. Os seus filhos não ia te perdoar. A igreja não te perdoaria, mas eu ia te continuar te amando. Quando Deus fala contigo, eu falo isso porque eu creio que tem muitas mulheres que estão passando o que eu estou passando e não consegue perdoar. Mas comigo foi assim. Eu me achava muito correta, mas o inimigo entrou por uma brecha que nós dois demos. E depois, no decorrer, eu vim ver, o meu olhar era a brecha, o olhar de apontar, de acusação, de discriminação, porque eu vim primeiro e eu achei que foi rápido, não. Mas talvez o Senhor, ele achou que para mim era urgente me pegar primeiro. E ali eu consegui perdoar o meu marido e prossegui. E o teu filho? Agora eu consegui um aliado. Que quando veio essa revelação, eu não entendia, Senhor, por que o Senhor trouxe essa mulher aqui? Porque quando eu falei tudo isso para o meu marido, ele viu Deus na minha vida. E que Deus fala, que Jesus fala, que o Espírito Santo fala. E ali ele aceitou Jesus como único, exclusivo Salvador. E passou um tempo, ele veio a descer as águas. Mas mulher quer ser Deus. Deus começa a trabalhar na vida do meu marido e começa a lapidar ele. A minha irmã doente com câncer. E eu começo a orar para Deus abrir porta de emprego, porque Deus tirou tudo do meu marido, tirou emprego, tudo. Mas não faltava nada na minha casa. Morava em casa própria e não faltava, Deus não deixava faltar nada. Eu estava vivendo aquilo, ó, Deus mandou te entregar, mas o meu marido estava chorando, ele estava se sentindo humilhado. E o inimigo entrou. Pedi, dá-se-vos-á. A porta abriu, mas só que atrás da porta não era o leão da tribo de Judá, era um leão devorador. Veio uma porta gigante de emprego e o meu marido volta por vômito. Isso é mais 12 anos de prova. Meu Deus. 12 anos de luta. 12 anos de sofrimento. E eu orando, fazendo a obra, pregando. E o meu filho agora começa a ser espremido. E eu não sabia.
Aonde ele andava, ele começou a ser espremido pelos companheiros. Tua mãe não é missionária, Lu? A minha mãe é prostituta. A tua mãe não é missionária? Se eu tivesse uma mãe igual a tua, eu não estava aqui, eu estava na igreja. Meu Jesus. Eu não sabia. E meu filho bravo dentro de casa. E um dia ele começa a sossegar. Como é que você sabe disso? Porque ele contou esse testemunho dentro da igreja. Se o meu filho entrar aqui, ninguém vai falar que ele já andou com alguém de facção, ninguém vai falar que ele já foi de droga. O meu filho é um cavalheiro, é um rapaz crente maravilhoso, um bom filho. Esse é um Deus que eu sirvo. A minha vinda para cá, eu sempre em campanha de oração com outras irmãs, e uma irmã falava para mim, que era até de outra denominação, irmã Joana, muito querida. Ah, eu vou te perder, companheira. Por quê? O Senhor está me mostrando você de mala pronta para outro lugar. E para onde você não vai precisar de títulos. Você não vai usar carteirinha de missionário. Você não vai precisar de nada disso. Você vai ser muito usada. Ai, ai. Mas até lá, a minha irmã morre. O meu ex-cunhado pega as filhas dela, ela antes de morrer fala: Lu, se acontecer alguma coisa comigo, cuida das minhas filhas. E ele leva, a minha mãe vem morrer, é um atrás do outro. Morre a minha irmã, passa um ano, morre a minha mãe, morre meu cunhado, e leva, o meu outro cunhado leva as meninas para, são 3 meninas para Santa Catarina. E em seguida, Deus usa alguém aqui, o restaurante Madaloso, e oferece um emprego para o meu marido na padaria. Né? E ele passa a ser gerente da padaria. Eu não acreditei. Vamos para Curitiba? Meu Deus, o homem bebe tanto, ele bebia tanto que... Mas eu nem questionei. Falei, amém? Deus já tinha falado, morando em casa própria, meu pai ainda era vivo, eu já tinha falado com a minha irmã que eu ia cuidar do meu pai, porque eu fui tomar banho, eu descobri um caroço no meu peito e fui no médico, era um linfoma, e eu pensava assim, eu vou cuidar do meu pai até morrer. E eu estava quieta. Para mim estava bom. Mas você não falou para ninguém que estava com esse caroço? Não. Eu queria morrer. Meu Deus. Eu estava triste demais. Eu estava em luto, mas eu não tive tempo de chorar. Não dava tempo para chorar. Eu estava cansada. E estava... Os filhos... Eu estava numa depressão tão grande, ninguém me via. Eu não tive apoio na igreja. Eu estava muito sozinha. Eu não queria mais viver. Na verdade é isso. Eu era uma obreira, eu era missionária, eu era pregadora, mas eu estava cansada. Estava só. Eu estava sozinha. Marido bebendo, eu que já tive uma infância terrível. Eu já não estava sendo uma boa mãe, porque o meu filho do meio, o Henrique, um dia ele falou, mãe, essa só sabe chorar. E eu não conseguia parar de chorar. E para mim tinha chegado ao fim. A luta não acabava. E quando eu chegava na igreja e alguém falava assim para mim, o Senhor está mandando você voltar a sonhar, eu ficava com raiva, porque
toda vez que eu tinha que voltar a sonhar, eu chegava em casa, eu via uma realidade totalmente diferente daquilo que os profetas falavam. Isso para mim estava sendo muito pesado, muito complicado. Então eu queria morar no céu. Deus. Desviar não dava mais. Para mim, voltar para trás não dava. Separar de marido e largar filho não dava. Eu queria ir embora. Se suicidar não podia. Eu era conhecedora da palavra. Então, aquela era a saída. Pode Você me achava, levar. né, que era saída. Eu achava. Mas quando Deus tem plano na vida de um homem, de uma mulher, o engraçado é que a única coisa que eu me preocupava era pensar assim: agora todo mundo vai falar que Deus está tratando comigo, por isso que me levou. Porque é assim, né? Às vezes o crente não, ele perde o direito até de ficar doente. Verdade. Porque se você ficar doente, é Deus tratando contigo. Eu estava vivendo este momento. Era um momento ruim, o qual profetas falavam: volta a sonhar, porque o Senhor está mostrando uma vida o qual eu vivo hoje. Mas eu não acreditava mais. Eu tinha fé quando eu orava. O Senhor, pela misericórdia de Deus no presídio, me usou para curar até aidético. Que Ele benção. me usou para tantas coisas, mas eu não tinha fé para orar por mim, porque a realidade era dura demais. Os meus olhos, é, os olhos enganosos de um crente, vai além da fé, vai além. Então a minha fé eu jogava para quem me pedia oração. E quando eu cheguei em Curitiba e eu vim falando com o motorista do Uber, eu não sei como é que pode um motorista reclamar no trânsito. Que cidade maravilhosa. E eu gosto do frio porque eu cheguei em abril e o frio me traz essa lembrança da virada de cativeiro. Porque assim que eu cheguei em Curitiba, o meu marido parou de beber. O meu marido parou de me trair. E comecei a ter coisas boas, a ter amizades boas, porque na onde eu morava, eu morei mais de 20 anos ali, eu as pessoas me conheciam quando eu era do candomblé, então eu tinha muitos amigos. E depois eu perdi todos os amigos, os vizinhos passaram a ser meus inimigos, porque eu me tornei uma serva do Deus vivo. E uma casa totalmente destruída. Assim como foi a minha infância, eu já carregava aquilo. E eu via essa situação, uma casa destruída. Mas quando eu cheguei em Curitiba, era uma casa maravilhosa, linda, o qual a firma deu. Os vizinhos, todos eram um condomínio, todos vieram me dar boas-vindas. Ai, que lindo. E eu tomei um choque. O meu marido não tinha mais como beber, porque ele estava num cargo ao qual ele não poderia a fazer que nem ele fazia. Ele estava Uhum. começando em um novo lugar. E a minha história começou a mudar. Curitiba foi uma virada de cativeiro. Que benção. As coisas começaram a acontecer. Eu comecei a receber tudo aquilo que Deus falou lá atrás. Só que eu já estava aqui há uns 3 anos. A primeira filha da minha irmã, ela entrou numa depressão profunda. A minha Amanda, eu chamo de minha Amanda. E eu lembrei do que eu prometi para minha irmã. E essa primeira veio parar na minha mão. E quando ela veio parar na minha mão, ela tentou suicídio 3 vezes na minha casa. Meu Deus.
Mas o Senhor é tão generoso comigo que Ele trouxe uma missionária e precisou ficar um tempo na minha casa. Ela dormia no quarto da minha Amanda. E hoje, quem vê Amanda, eu estava ouvindo o testemunho da Bruna, e ela foi diagnosticada com esquizofrenia e paranoia, de tão ruim que ela ficou. E foi dado para ela ficar o dia inteiro no hospital, dias, e, e pegar a tarde, sair às 5 horas. Eu falei, não. Porque o Senhor, ele tinha me usado para muitos milagres. E hoje, se você vê a minha Amanda é uma dona de casa maravilhosa, mãe da minha neta querida, uma esposa exemplar, uma Sim, levita, e ela toma conta das crianças na minha igreja. que bênção. Ela é uma bênção na minha congregação. Depois veio a Jéssica. A Jéssica, tia, eu posso morar com a senhora? Eu falei, meu Deus. Porque toda vez que eu vou para a escola, tem uns homens que querem me pegar. Essa Jéssica. E veio. E também deu trabalho. Mas hoje é uma mulher casada que está em Santa Catarina, né? Também levita, né? A mãe dela era levita. E está uma bênção, né? Segue a vida dela. E agora só tem uma solteira, a Vitória, que está em casa. Eu tenho 3 filhos, né? Que veio do ventre, né? O Jorge, Henrique, o Vitor, todos homens casados, servo de Deus. Minha nora é dirigente do círculo de oração na minha igreja. Todos os meus filhos são crentes. A minha caçula também tentou suicídio, né? Eu falo que é minha caçula porque Deus me deu. É filha da minha irmã e tem meu Sim, sangue. Tentou suicídio, mas hoje ela é feliz, né? Liberta, né? Tá namorando com um rapaz da igreja. Estava na festa agora jovens, dos jovens, mas louvando, bênção, né? e eu pude estar domingo olhando ali, todo mundo conversando, meus filhos, falando, obrigado, Jesus, por eu não ter morrido e ter me dado o privilégio de ver isso. Eu vejo meu marido que já foi mulherengo, já foi beberrão, e ele é o braço direito do meu pastor. Ele é aquele crente que faz tudo. Tudo que o meu pastor pede, ele faz. Que bênção. Não me segura, não me impede, ele ora para mim, ele ora por mim antes de eu sair. E eu moro em casa pastoral, moro lá no Campina do Siqueira junto com ele. É um homem ocupado na presença de Deus. Amém. Que bênção. Eu falo para quem está passando pelo processo que eu vivi. Eu não fui a filha querida, nem a irmã favorita, porque eu saí de casa cedo, eu não tive apegos, meus irmãos não tinham apegos um com o outro. Fomos separados cedo, mas hoje eu sou conhecida como mulher de Deus. Na Amém. minha casa, sou conhecida como mulher de Deus, no bairro onde eu morava, entre as pessoas que um dia riram de mim. Eu sou conhecida como mulher de Deus. E dentro do presídio, lá em São Paulo, eu fiz muitos filhos. Muitos filhos. E hoje os meus filhos, que já teve revoltado, porque quando um filho quer sair da presença de Deus, ele acha motivo de ser revoltado. Mas graças ao Pai, eu nunca fui iludida de falar assim, meu filho saiu por causa da irmã ou do pastor. Não, ele saiu porque o Senhor queria lapidar lá fora. E eu fiquei segurando a corda. E quando trouxe um homem. Um homem que não olha para o lado, um homem que não olha para o outro.
Eu procuro falar que os meus filhos e as minhas filhas não são crente dodói, né? Engraçado que ele ouviu falar bem de você na casa dos amigos, né? Lá na Não biqueira. na Na biqueira, biqueira na falando bem de biqueira. você. E sabe o que é interessante? Nessa época, o meu filho não queria nem ouvir a minha voz. Eu não podia falar de Jesus dentro da minha casa. E o amigo dele falando bem de você. Ele falou. O amigo falou. Então, eu posso falar hoje para mães que eu tenho que vigiar. Eu escuto muito isso. Olha, eu não vou para a igreja porque eu tenho que vigiar. Eu não, eu não vou para o ensaio porque eu tenho que vigiar. Eu não faço a obra porque eu tenho que vigiar. Porque se eu ficasse vigiando, meu filho estava morto. Porque o meu filho tentou ficar. E nisso que ele tentou ficar, queriam matar ele. Meu Deus. Porque ele passou a ser expulso da onde ele estava. E é interessante que quando eu vim para cá, para Curitiba, ele ficou. Ele não veio junto. Ele ficou. Porque é tão interessante que o Senhor, ele até arranca. E aí fica aquela coisa, eu vou voltar. Mas eu nunca fui atrás, mas a minha oração, ela chega. E qual foi o teu sentimento de deixar ele em São Paulo sabendo da situação dele? Quando eu saí daqui, eu saí com um tumor, né, no seio. Então, quando eu saí tão arrebentada, eu estava tão feliz quando eu saí daqui, porque eu pensava assim, o Saiu Senhor, de São Paulo. quando eu saí de São Paulo, eu saí com um tumor no seio. Então, quando eu saí daqui, saí de Santos, eu pensava assim, o Senhor não vai me deixar eu morrer na frente dos meus inimigos. E quando você está com depressão também, quando você está magoado, quando você está machucado, a gente se torna egoísta. Nada importa. Nada importa. Eu sabia que eu tinha sido... O que eu pude fazer, eu fiz. E agora eu estava deixando na mão de Deus. E eu ia morrer. Porque eu vi a minha irmã morrer. Eu cuidei da minha irmã no hospital. Uma outra irmã e um irmão. Cuidamos dela. E eu vi, ela era mais nova, ela era crente, eu vi ela morrer. E quando você vê alguém morrer da doença que você está, a tua expectativa de vida é muito baixa. Verdade. Então eu não tinha muita coisa a fazer. Mas quando eu comecei a orar, junto com mais outras duas irmãs da igreja, eu comecei a sentir cheiro de flor de defunto. E eu pensei, vão matar meu filho. E a gente ficamos a noite toda orando. E no dia seguinte, o meu filho pediu para vir para cá. E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero a luta que eu tinha lá aqui. Eu tenho a Amanda doente, que nessa época a Amanda ainda não, ela estava com muita depressão. Eu não vou aguentar. Você estava com o tumor, o filho querendo voltar e a Amanda com depressão. Depressão diagnosticada Meu esquizofrênica, Jesus. né? Eu chegava nos lugares, ela falava, tia, aquele garçom estava me olhando. Eu falei, Amanda, não tem ninguém te olhando. Ela era visivelmente com problema. Deus. Esse era o quadro. Eu não queria. Eu não queria pegar algo que eu não desse conta. Ia se tornar um tormento. E o Senhor, Ele fez do jeito que eu falei. Se for para trazer, traz liberto, para a glória de Deus. Assim como foi com meu esposo, quando meu filho pisou aqui, ele pisou sem droga. Que bênção. Ele pisou sem cocaína. Ele pisou um homem todo arrebentado. E é tão interessante que o Senhor tirou até a mulher que estava com ele. Que era uma coisa que eu não conseguiria dar jeito, mas o Senhor dá jeito. Aquilo que eu não dei, aquilo que eu não podia dar jeito, Ele deu. Deus deu. Mas para isso eu tive que
entregar na mão de Deus. Tem pessoas que falam, eu entreguei na mão de Deus, mas eu venho para cá com o coração arrebentado. Não, eu entreguei na mão de Deus. A minha vida já estava na mão de Deus. Senhor, se tu quiser, tu vai me curar. Se não quiser, vai me levar. Só não me deixa na mão de alguém. Era essa a E o oração. que aconteceu com você fez tratamento, foi Eu curada? não, eu não passei por quimioterapia e nem por radioterapia. Eu fui numa igreja e um pastor jovem com o teu filho. Jovem como seu filho. Ele olhou para mim e falou assim, a senhora não tem fé. A senhora não tem fé que Deus pode te curar. Mas eu tenho fé por você. Ele era muito audacioso. E isso eu gravei e peguei dele. Eu me tornei uma mulher meia atrevida. Porque o Senhor vai te curar hoje. E aí eu, Amém. amém. Sabe aquele amém? Porque quando você vê pessoas morrer, é Na mesma complicado. situação, né, E é quando você complicado. tem a estima baixa, não que eu não tinha fé em Deus, eu vi Deus curar, me usar para curar. Dentro do presídio, eu não tinha fé para mim. Eu achava que eu não era merecedora. Eu era merecedora de tudo aquilo que eu estava vivendo. Ah, mas por que você achava isso? Porque eu vim no candomblé. O acusador, ele falava. É muito complicado. Tá bom, eu já tenho. Eu vou para o céu. Para mim estava bom isso. A salvação era minha. Mas eu não achava que Deus não ia me curar. Simplesmente eu ia morrer. Era o fim para mim. Eu achava que era o fim. Mas era um começo, realmente, uma Luciane que achava que não tinha direito a nada, ia morrer ali, naquele dia, naquela igreja. Eu morri mesmo. Eu saí dali diferente, alegre. E eu fui fazer exame, eu fui fazer uma mamografia para saber se eu fui. E engraçado que demorou o resultado. Demorou 2 meses. E para a glória de Deus, eu ainda fui com meu esposo. E pegar o resultado, eu no caminho eu abri. E quando eu vi que eu estava grávida, eu olhei para o meu marido e falei assim, nunca mais eu vou deixar alguém fazer isso comigo, porque mágoa adoece. É você ser violentado, porque tem várias maneiras de ser violentado. Tem. Eu permiti que deixasse fazer isso comigo. E hoje eu não sou assim. Hoje eu me tornei uma mulher de guerra, uma mulher forte, que eu dou força para outras mulheres que estão passando o que eu estou passando. Eu abraço, eu não julgo, eu ajudo. Eu me intitulo como ganhadora de almas, Amém. de mulheres que estão vivendo a dor de ter um filho nas drogas. Porque por mais que você entrega para Deus e você fale que você confia, mas tu morre um pouco porque saiu das tuas entranhas. Você, quando tem um filho, você sonha. É verdade. Quando um filho maltrata uma mãe, é uma facada que ele dá no teu coração, que é uma facada que só Deus para curar. Então eu era uma mulher que não era só um câncer, eu tinha muitas feridas abertas, que a oração daquele jovem, aquele jovem obreiro, ele me curou de todas as feridas abertas, de todas as Amém. palavras, de dor da minha mãe, do meu marido, de filho. Porque filho, quando está nas drogas, ele te maltrata. Verdade. E se a mãe for crente, ele maltrata mais ainda, porque ele se sente oprimido pela tua caminhada. A minha É mãe que o não inimigo merece. usa, né. A tua mãe não merece, mas ele não consegue largar das correntes e começa a te oprimir. E na verdade chegou um ponto que eu achava que eu tinha sido uma péssima mãe. E eu comecei a acreditar naquilo que o meu filho
falava. Eu não era boa em nada. Eu não fui uma boa filha, não fui uma boa esposa para o meu marido estar desse jeito. Então, o que que eu estou fazendo aqui? E foi quebrado na igreja, naquele dia, um jugo. E hoje eu ensino mulheres, sai do teu lugar. Quando o pregador falar, venha aqui para frente. Quem precisa de oração? Você recebeu uma cura interior por um jovem. Isso. Que coisa linda. Isso é muito lindo. Eu acho interessante que eu já tinha sido ungida missionária, obedecido a Deus, a entregar a carteirinha, vim para outro estado, servir a Deus numa igreja como irmã e preleitora, e fazer visita, trabalhar, e olhar para um jovem, mas olhar ali, é um servo de Deus. Deus está na vida dele. Poderia ser teu filho. Poderia ser meu filho. Eu saí do meu lugar, eu obedeci. Eu vejo tantas mães na igreja, quando tem esse apelo, ela cruza o braço e fica no seu lugar. Verdade. Ou então vai lá fora, porque elas não acreditam em mais nada. Perdeu a esperança. E perdeu a esperança, como um dia eu perdi. Mas hoje eu estou aqui. Eu falo assim para a Sara, né? Que caminhamos muito juntas. Tivemos no Rio Grande do Sul, juntas, em cruzada, e lá e até entramos em casa onde de pessoas que de espiritismo e outras denominações, e saía com um saco de lixo cheio de ídolos, e é assim nós temos feito a obra e contando testemunhos. Mulheres magoadas por causa de marido, por causa de traição e querendo abandonar tudo. E o Espírito Santo falava comigo: se você largar o teu marido, o que você vai falar para eles? Como você vai falar que eu perdoo se você não perdoa? E hoje, para a glória de Deus, eu tenho a honra de ver o meu marido servir ceia, de perturbar por causa de um terno, por causa de uma gravata. Não é assim, irmã? De ver o meu neto, a minha neta cantando junto com as crianças. Ver os meus jovens cantando e eu sentada olhando a minha trajetória. Eu venci. E eu falo hoje para mulheres que estão me ouvindo. Assim como falaram para mim ontem, assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua. Amém. Descruza o braço. Vem para a casa do Pai. Se firma o teu joelho. Não olha para o lado, não olha para o outro. Porque o teu negócio não é com uma irmã machucada, porque uma pessoa machucada te fere. Machuca. E eu resisti muitas pessoas machucadas. Eu resisti até racismo. Eu consegui resistir tudo isso. E hoje eu procuro ser referencial para mulheres da minha idade. Dizer, a tua vida não acabou. Essa doença não vai te parar. O teu marido não vai te parar. Coloca ele na mão de Deus, porque hoje o Senhor está chamando você. Não é quem está caído, é você que ainda está em pé. É verdade. O Senhor não está chamando o teu filho que ainda está queimando a carne. Deus está falando você que já entregou a carne e agora tem o Espírito clamando pelo Senhor. E o Senhor vai te usar para trazer todos eles para a igreja. Amém. Hoje a minha cama, o meu quarto,
reúne minhas noras, reúne filhas, e eu sou a conciliadora. Bênção. Eu tenho noras que são as minhas Rutes, e tenho as minhas Rutes que me chamam de Noemi. Que lindo. Nas visitas que eu fazia, eu via pessoas falando de sogras, reclamando, e eu falava, a minha vida vai ser diferente. Eu tenho irmãos que bebem e que levaram o testemunho para outro lugar, né, da minha mãe, do meu pai, e acabaram seguindo o fluxo, que é tão fácil seguir o fluxo. Difícil é entrar na contramão. E eu entrei na contramão. E eu creio que o Senhor vai alcançar, porque está alcançando meus sobrinhos. Eu Sim. tenho sobrinhos que são homens de Deus, são obreiros e aceitaram Jesus na minha casa, Amém. né? Eu tenho sobrinhos que traz a palavra, que dá um versículo no Insta, no Face, e aceitaram Jesus na minha casa. E hoje eu sou referência em primeiro lugar para a minha casa e para os meus vizinhos. Bênção, Lu. Que Deus te abençoe. Essa é a minha história. Que Deus te abençoe. Amém. Eu não sei nem o que falar, porque eu sou muito chorona. E cada testemunho aqui a gente fica maravilhada. A gente vai aprendendo cada dia mais um pouquinho, né? É E verdade. se você passa por uma situação, como a Lu está falando aqui, acredite, não desista, continue. Assim como ela não desistiu, ela continuou e Deus deu o livramento, sarou a ferida, né? Deu a cura interior para ela, porque nós temos muitas mulheres machucadas. Temos muitas mulheres que precisam de uma cura interior. E se você está precisando de uma cura interior, a Lu vai estar orando agora. Eu vou. E eu creio na cura. Eu creio na cura. Se você está passando por uma enfermidade, um câncer de mama, no útero, aonde for, se você crê, o Deus que nós servimos, que é o Senhor Jesus Cristo, pode te curar, né, Lu? Eu Assim creio. como a Lu foi curada, você também pode ser curada. Assim como a Lu conseguiu levantar o lar dela, a casa dela, o marido dela hoje está salvo, os filhos, sobrinhas, a casa está levantada, né? Porque o Senhor levantou. É Deus pode verdade. fazer assim na tua casa também, como fez na casa da Lu. E é por isso que nós estamos aqui com testemunhos que edificam, para edificar vidas, edificar mulheres, homens, jovens. Talvez você está no mundo das drogas como os filhos da Lu. Nosso Deus tira também das drogas. Nosso Deus salva, liberta, transforma, dá uma nova esperança para você. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje nós trouxemos mais uma irmã para edificar a tua vida. E a Lu vai estar orando por você. Amém. Vamos orar? Tem uma passagem que fala sobre Jacó e Esaú. Esaú, ele, quando entrou no quarto de Isaac, que ele foi atrás da bênção, que ele tinha direito de primogenitura, ele se deu fé que o seu irmão foi antes e o enganou e levou. E quando ele foi ver, pedindo para o pai, pai, não é impossível que não tenha sobrado nada para mim. E Deus sondou o coração de Esaú ali, tinha tanta raiva, tinha tanta mágoa, que para ele só restou um jugo no seu pescoço. Que na hora que ele quisesse, ele ia poder sacudir esse jugo e a história dele ia ser mudada. Eu consegui mudar tudo e o Senhor está falando aqui que Ele pode mudar a tua história. Se hoje, antes de eu orar, você que ficou aprisionada tanto tempo, talvez eu esteja falando com mulheres que têm um chamado como eu e se sente inferior porque é negra.
E acha assim, não vou ter oportunidade por causa da cor da minha pele. Eu vou falar assim, com Jesus eu venci o racismo. Talvez eu esteja falando com mulheres que têm marido que não é crente. E eu vou falar algo para você. Deus que eu sirvo liberta marido. Mas para tudo isso acontecer, eu tive que sacudir todo esse jugo de palavras de condenação. Eu tive que sacudir o jugo o qual a minha mãe colocou no meu pescoço, porque eu nasci. Simplesmente eu nasci, eu atrapalhei a vida dela. Mas eu nasci sim, porque o Senhor, Ele tinha um projeto na minha vida. Eu posso não ter sido a melhor filha ou a filha predileta, mas o Senhor, Ele tinha algo na minha vida e eu falo, eu sou xodó de Jesus e Amém. você é xodó de É Jesus. verdade. Eu vou orar por você. Amado Deus eterno, Pai, Deus maravilhoso e santo. Senhor, muito obrigado por este momento, Senhor. Peço perdão Sim, por atos, pensamento e Jesus. palavra. Eu venho colocar essa Sim, mãe, Jesus. eu venho colocar essa mulher que talvez ela não Sim, seja casada e tenha eu um creio, marido que é Senhor. hoje um opressor. Eu creio, Senhor da glória, Jesus. eu te peço, entra com o teu Entra mesmo, poder, com a Senhor. tua grandeza Entra, nessa Jesus. casa, Pai. Entra na vida Entra, meu dela, Deus. Entra inunda mesmo, todo o Senhor. ser desta mulher. Vai Ah, quebrando as Pai amado, correntes, essa Senhor. mulher que Vai tem um quebrando, Jesus. diagnóstico de morte, Sim, Pai. meu Mas, Deus. Tu Senhor, pode assim curar como se tu tu fez queres, meu comigo, Deus. esse Nós te diagnóstico eu tenho colocamos diante de ti, atravessado Senhor. fronteiras, falando que tu Ai, pode Espírito salvar, Santo, tu tu pode pode. curar Tu e tu pode, pode Senhor. Tu és libertar. médico por Senhor, eu médico. vi que não era para a Tu és morte, médico mas por era para a excelência, vida, e Jesus. vida com Sim, meu abundância. Deus. Pai Sim, amado, eu te Jesus. peço, entra com teu poder na vida desta Sim, meu mãe, na Deus. vida desse Sim, pai, Jesus. na vida dessa jovem. Pai Sim, amado, meu talvez seja Deus. uma jovem como eu fui, Sim, meu aleluia, Deus. que ninguém entende e que tem Ai, um Espírito grande de chamado, Deus. Pai. Talvez seja Aleluia, um jovem como o aleluia. meu filho, que leva o Santo, peso de santo ter teu um nome, pai que não é Jesus. crente, uma mãe missionária. Sim, meu Senhor, eu Deus. te peço, entra Sim, com o teu Jesus. Entra abraço, mesmo, Senhor. entra com o teu poder, Entra mesmo, entra com a tua Jesus. Sara bondade, as feridas, entra, Senhor. Senhor, na vida Sara, dessa mulher Jesus. que tem vontade Sim, de meu largar o jugo Deus. dos deuses Sim, Jesus. estranhos e Sim, meu quer vir Pai. para ti e tem medo Sim, de Jesus. morrer. Ah, Ah, Senhor meu da glória, Deus, como meu foi Deus, bom morrer para o visita, mundo e Senhor, a nascer minha para mãe, ti. não pode Ah, Senhor, já fazer. faz 30 e poucos anos e eu Sim, meu estou viva. Deus. Tantos falavam que Sim, eu ia morrer se eu te Jesus. aceitar. E eu morri sim, Sim, meu para toda Deus. aquela vida maldita. É Entra verdade, com o teu Jesus. poder na Entra vida mesmo, meu desta Pai. mulher, na vida desse homem, na Sim, meu vida desse Deus. jovem pai. Senhor, Sim, levanta essa Pai. mulher que está Levanta mesmo, oprimida Jesus. dentro de casa e tem medo de Sim, meu colocar a mão no Deus. arado. Faz a tua obra, Pai Faz amado, mesmo, naqueles que Senhor. estão me ouvindo hoje, Pai. Assim como Sim, eu descobri o que Jesus. é ter milagre através de ti, faz na vida dela. É Faz o que eu mesmo, peço e Senhor. te agradeço em teu nome. Amém. Amém, Amém, Jesus. minha Em querida. nome Amém, de povo de Jesus. Deus. Lu, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe, você, Eu que a tua agradeço. casa, a tua família. Que você continue esse vaso de bênção Aleluia. aí para nós e que você possa pregar muito aqui em Curitiba, Ai, tá em bom? nome de Que Deus te Jesus. abençoe. Receba a bênção do Senhor aqui nessa tarde. E Amém. você que está nos ouvindo, ouviu esse lindo testemunho, não tem como não chorar, né? Como a Ivone chorou, né? Eu choro em cada testemunho, Lu. É difícil não chorar. Mas que Deus venha te abençoar, que Deus venha resplandecer na tua vida. E se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe com alguém para ouvir esse testemunho, né? Que Deus venha abençoar esta família, aonde você mandar esse testemunho. Compartilhe, dá teu like, inscreva no nosso canal. E fique na paz do Senhor. E que Deus abençoe você e sua família. Amém. Glória a Deus.